Graças a Deus, irmãos. A paz e a luz, amém? Amém. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4. Essa palavra aqui, ela é bem conhecida, amém? Mas vamos deixar Deus explanar ela para nós. Graças a Deus. Olha, eu tenho boas notícias lá de São José dos Campos para vocês. Nós temos pessoas novas chegando na igreja, nós temos pessoas sendo profetizadas e reveladas, está se cumprindo a profecia. A minha esposa tem visto lá, está muito bonito. Curas, né? Portas de emprego se abrindo para todo lado lá, né? E Deus tem operado bastante, né? Mas são pessoas sedentas, pessoas que estão da forma que Deus tem feito, Deus faz na sua vida também, amém? Graças a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, acharam aí? Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, amém? Pode sentar, todos vocês. Graças a Deus. Que bom estar aqui com você de novo, amém? E alguns faz tempo que eu não vejo, e a satisfação está aqui, fazendo essa obra com vocês, compartilhando com vocês os benefícios de Deus, a cada vez mais. Antes de nós passarmos por essa palavra aqui, eu quero que você vá em Gênesis 41, abra sua Bíblia em Gênesis 41, eu preciso pegar esse versículo, porque esse versículo me foi dado agora, a hora que eu estava sentado ali, eu preciso falar esse versículo, amém? Gênesis 41, acharam aí? Versículos 51 e 52. Eu preciso falar esse versículo, amém? Show? Gênesis 41, versículo 51 e versículo 52. Já leu? Mas me espera aí, então, vamos lá. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Diga graças a Deus. Amém? O que Deus está dizendo para você? Nasceram 2 filhos de José no Egito, e então, quando nasceu esses filhos, José, então, movido pelo Espírito Santo, deu um nome para um, dizendo: esse chamará-se Manassés, né? Que tem um significado muito poderoso, que é de esquecer de todo o problema que teve lá atrás, na casa dos pais e na vida dele. Amém? Deus, Ele está dizendo para você exatamente isso, que chega um momento na sua vida, se você fizer como José fez, se você acreditar, se você perseverar, que você vai esquecer de todo o mal que você vivenciou, de todo problema. Deus vai fazer você esquecer dos problemas da casa dos seus pais, de lá de trás e tudo mais. Aí nasce o segundo, que ele diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque diz: Deus me fez crescer na terra da minha. Às vezes a pessoa, ela fica aflita num lugar, ela quer sumir daí, ela quer desaparecer. Você está entendendo? José, Deus fez ele crescer na onde ele era perseguido, na onde ele vivia miséria. Deus fez José crescer na terra da aflição, na onde ele mais foi prejudicado, na onde ele mais ficou ali como escravo. Deus fez ele crescer ali naquela terra. Se você se sente uma pessoa aflita, se você se sente uma pessoa realmente como José, vivendo aflições por causa da vida financeira, vivendo aflições por causa disso, daquilo, Deus vai para você, você não fica desse jeito não. Deus faz você crescer no lugar do seu problema, na onde você tem problema, na onde você é afligido, Deus faz você crescer. Amém?
O que você precisa é acreditar nisso. Amém? Nascerá Manassés, nascerá Efraim, espiritualmente falando, para aqueles que acreditam, não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar e Deus vai me fazer crescer nesse lugar. Deus vai me fazer crescer nessa terra. Amém? Você vai crescer em nome de Jesus. Suporte a situação. Amém? Se prevalece. Deus vai fazer você esquecer das aflições, dos problemas que está vivenciando seus pais. Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos voltar lá então, onde nós começamos? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu tinha que passar aqui. Eu estava ali, o Espírito Santo me deu esses 2 versículos. Falou, você vai falar primeiro esses 2 versículos aí. Se você recebeu, bem. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Amém? Já falamos uma vez, mas nós vamos tornar a memorizar isso aqui. Criação. Você teve uma criação que os seus pais te deram. Não foi? Mas, como nossos pais tiveram a criação que os nossos avós deram a eles. Mas se você olhar, se você verificar, essa criação, ela não foi muito útil. Por mais que os pais tenham criado bem, não foi o suficiente para poder vencer os problemas. Não foi. Primeiro porque por mais que os pais tenham educado, olha, não faz isso, não faz aquilo, não seja desse jeito, não foi o suficiente para evitar os problemas, evitar os erros, para não sofrer. Porque foi uma criação, por mais boa que tenha sido, uma criação feita por homens e mulheres. Uma criação feita por um conhecimento humano, às vezes falando de Deus, mas humano. E por isso a pessoa, ela não conseguiu se prevalecer diante dos demônios que estão nessa terra, destruindo os casais, as famílias, destruindo os lares, destruindo os caminhos dos homens. E essa criação, ela não teve as palavras da fé, as verdadeiras palavras da fé. Às vezes o pai e a mãe incentivam, não, você deve insistir, mas não foi o suficiente. Não foi. Porque não foram palavras vindas de Deus completamente, não foram palavras de uma fé verdadeira, você entendeu? Então, houve uma criação na pessoa, foi criado um ser humano ineficaz. Um ser humano sem estrutura interior para suportar os espíritos que a combatem. Olha como está o mundo. Olha como estão as pessoas sofrendo, padecendo. Mas o apóstolo Paulo, ele manda uma carta a Timóteo, dizendo assim, Timóteo, você foi criado de uma forma diferente e continua sendo. Você foi criado com as palavras do quê? Da fé. Quer dizer, Timóteo cresceu por dentro, desde pequenininho se tornou um homem na presença de Deus. Mas que tipo de palavra fez com que criasse alguém dentro de Timóteo? As palavras da fé. Timóteo por fora, como Paulo por fora, era uma pessoa comum como nós mesmos. Olhava assim, nossa, esse é Timóteo, esse é Paulo, esse é Elias, esse é Davi, mas se tirasse a coroa de Davi, os seus ornamentos, deixasse ele num campo, mas esse é Davi, esse é Paulo, esse é Abraão. Mas a diferença era a palavra que eles recebiam dia após dia. Eles se alimentavam das palavras de Deus, de uma palavra que criava alguém dentro para Deus, que criava uma pessoa dentro daquele corpo para suportar o mal, uma pessoa que não desistisse, uma pessoa que não se curvasse diante dos problemas, uma pessoa
que não se corrompia pelo pecado, mas uma pessoa verdadeiramente criada para Deus. Quando Paulo descreve isso, ele vem dizendo: tu foste criado com as palavras da fé. Quando uma pessoa é criada com a palavra da fé, por mais crítica que esteja a situação dela, ela vai falar aquilo que é a sua criação. Ela vai lançar palavras de fé, porque ela foi criada com aquela palavra. É como uma pessoa em casa, preste atenção, os pais falando palavrão, a criança cresce no meio e vai fazer o quê? Vai falar o quê? Palavrão. Os pais brigam, a criança vê aquilo, quando ela cresce, mais cedo ou mais tarde, ela vai fazer o quê? Ela vai brigar. Ela foi criada naquele ambiente. Ela foi criada com aquilo. Se os pais bebem, se os pais fumam, nem sempre, mas a grande maior parte das vezes, ela pende para aquilo. Se os pais agem de uma forma e tratam ela daquele jeito, a tendência, né? Nem sempre, mas a maioria das vezes, a tendência é ela reagir daquele jeito, ela ser daquele jeito mais cedo ou mais tarde. Porque ela foi criada daquele jeito. Quer dizer, foi criada de uma maneira inadequada, de uma maneira ruim, de uma maneira fraca. Ela teve uma criação distorcida. E ela, então, ela vai lançar palavras daquele formato que ela foi feita, daquela criação que ela teve. E não vai ser palavras de fé. Não vai. Vai ser palavras que condiz com a criação que ela teve naquele ambiente, naquele lugar, naquela cidade, naquela família. Ela vai criar com essas, ela vai expelir essas palavras. Paulo diz para Timóteo que ele havia sido criado com as palavras da fé. Eu lembro quando Deus começou a me criar uma nova pessoa dentro de mim. Uma nova criatura. Um novo homem. E isso foi sendo com as palavras da fé. O ministro Leandro lembra como que foi sendo. E a situação crítica por volta, né? Não só em minha volta, mas na vida de muitas pessoas que estavam ali. E eu lançando as palavras de fé. E as pessoas perguntavam: mas de onde se tira essa palavra com essa situação desse jeito? Está saindo de dentro de mim, mas como é que pode? Mas é a criação. O que nós estamos fazendo aqui na igreja? Nós estamos procurando criar uma nova pessoa em você. Uma pessoa que vai ser criada com palavras de fé, palavras de certeza, para você enfrentar esse mundo aí. A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os que não tiverem a palavra de fé, eles vão sucumbir. Os que não tiverem uma nova pessoa dentro de si para enfrentar, não vão conseguir se prevalecer. Vão ter que se unir ao mundo, para de alguma forma retirar alguma coisa dele. Mas o apóstolo dá uma direção, a qual Jesus manda passar para nós. Precisa ser criado uma nova pessoa dentro de homens e mulheres para que possam vencer. Uma pessoa que é criada por palavras do quê? De fé. Fé é a certeza daquilo que se espera. Quando existe essa nova pessoa, tudo que você almeja fazer dentro daquilo que Deus te prometeu, dá certo. Há lutas, há guerras, há perseguições, há barreiras, há dificuldades extremas. Mas todo aquele que quer ser um vencedor, todo aquele que quer vencer, ele tem que ser melhor que a situação que o quer derrubar. Ele tem que ser melhor do que a situação que foi criada para impedir ele. Ora, se você quer vencer, você tem que ser melhor do que a situação que foi criada. Você não pode agir conforme a situação, não pode deixar a situação dominar você.
a vitória é para quem supera os problemas, para quem supera as dificuldades, para quem não desiste. Exatamente para essas pessoas. Até mesmo dentro das igrejas, existem aquelas que vencem e aquelas que estão tentando vencer. É diferente. Você está entendendo? As palavras da fé. Eu quero que você veja que as palavras da fé, elas verdadeiramente geram uma pessoa diferente. Uma pessoa determinada, uma pessoa convicta, uma pessoa diferenciada. Diferenciada. Você não pode querer ser igual às pessoas que não estão vencendo e vencer. Não tem como. Você tem que superar as dificuldades, os problemas. Você tem que ser diferente. Tem que haver em você palavras que te leve a insistir, que te impulsione para frente, palavras que te dê força. E não de outra forma. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Volte um pouco aí. Efésios 2. Amém. Quer dizer, a palavra da fé cria um novo homem, uma nova mulher. Cria uma nova pessoa dentro daquele ser. Uma pessoa, de acordo com a vontade de Deus, uma pessoa para vencer, para superar. É isso. Você está entendendo? Efésios 2. Acharam aí? Versículo, então, 15. Abra sua Bíblia aí para você ver uma coisa. Efésios 2, versículo 15. Acharam? Diz assim: na sua carne desfez a inimizade. Quer dizer, Jesus quando foi pregado na cruz. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Quer dizer, judeus e gentios. Você está entendendo? Aí, ele diz aqui no versículo 17. E vindo ele evangelizou, versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela o quê? A inimizade. Presta atenção. Quando Deus cria uma nova pessoa, Ele cria uma pessoa sem inimizade. Quando Deus gera uma nova pessoa, aquela pessoa, ela não traz em si inimizade. Não traz. Em momento nenhum. Você está entendendo? Se os outros são teu inimigo e têm inimizade contra você, é uma coisa. Mas você não pode ter. Da sua parte, não. Ele está dizendo aqui nesse versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, quer dizer, de dois tipos de pessoas, um novo homem fazendo a paz. Quer dizer, o novo homem a quem Deus cria, a nova mulher a quem Deus cria, não traz em si inimizade. Não. Ele não traz. Ele está nesse ponto que vem do versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Veja, as inimizades estão entre marido e mulher, entre pais e filhos. A inimizade está entre irmãos na igreja. A inimizade está entre família. A inimizade está lá no trabalho, entre colegas de trabalho. Inimizade. E aonde houver, no coração que houver a inimizade, essa pessoa, ela não está transformada. Não está. Ela está tentando a sua transformação, mas ela não está em paz. Ela ainda não aceita a reconciliação verdadeira, porque ela também ainda não conseguiu essa reconciliação para consigo e Deus. Então ela traz uma inimizade no coração. Não é você não aceitar um problema que o outro está fazendo, não é isso, mas há uma inimizade dentro. Você está entendendo? Não permite haver paz. Então, esta pessoa, como ela vai vencer? Não tem como.
Você está entendendo? Então, dá uma olhadinha para o seu coração. Dá uma olhadinha na sua casa. Dá uma olhadinha lá no seu trabalho. Em todo lugar que você vai andar, você vai ver pessoas tentando ser amigas, mas no fundo não conseguem. Não conseguem. Não conseguem. Tentando se reconciliar, mas no fundo não consegue. Não consegue. Porque para reconciliação, para realmente haver paz, para realmente haver uma pessoa nesse ponto, precisa ser criada uma nova criatura. Você está entendendo? É aquele caso que eu digo, às vezes a esposa está buscando pelo marido, ou o marido pela esposa. Só, eu vou tentar, se não der certo, cada um segue seu rumo aí. Não, eu perdoo você, mas não quero saber de ficar com você não, hein? Jesus, quando me perdoou, falou, vem, eu te perdoo. Fica comigo. Eu não entendo. Então o homem, a mulher que ela foi refeita, a inimizade acaba da vida dela. Acaba. Vamos ler de novo. Na sua carne desfez a inimizade. Aonde você for, preste atenção. Satanás vai se manifestar em alguém com inimizade. Mas aonde você for, você não pode ser inimigo de ninguém. Não pode. Tem que estar sempre pronto. Sempre pronto. Sempre pronto à paz. Aí ele continua dizendo: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, quer dizer, nele mesmo, em Cristo mesmo, dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as, não fala nem é as inimizades. Quando a mulher dentro da igreja, quando o homem dentro da igreja está totalmente recuperado por Deus, quando a mulher dentro da igreja, quando o homem dentro da igreja está totalmente resgatado por Deus, quando a mulher dentro da igreja, quando o homem dentro da igreja está totalmente reconstituído por Deus, quando verdadeiramente é concluída uma nova criatura dentro dessa pessoa, a inimizade acaba. 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 E o primeiro sinal é entre ela e Deus, e o segundo é entre ela e a casa, e aonde ela for. Acaba. A inimizade só tem poder sobre aqueles que ainda não foram transformados totalmente, que não foram recriados totalmente por Deus com uma palavra de fé. A inimizade está no homem do mundo, não no homem de Deus. Está na mulher do mundo, não na mulher de Deus. Não, os verdadeiros transformados trazem a paz dentro de si, estão prontos à reconciliação. Estão sempre prontos à reconciliação. Estão sempre prontos à reconciliação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, um pouquinho mais para trás aí. 1 Coríntios capítulo 15. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 em diante. Acharam? Assim está também escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quer dizer, a transformação de Adão. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Quer dizer, sempre vai viver no homem que nasce, primeiro o espiritual ou o animal? O animal. Qual é o animal? É o terreno, é o briguento, é o malacafento, é o que discute, que xinga, é o o animal é aquele que não aceita a coisa correta, é aquele que não aceita a correção, é aquele que não aceita ali o castigo, é aquele que não aceita a reconciliação, ele não aceita. Você está entendendo? Esse é o animal. Entendeu? Então esse primeiro nasce primeiro, a criação de um animal, entendeu? Selvagem, não é uma pessoa braba, é um selvagem. Você entendeu? Ele, sabe, é aquela coisa ruim, aquela coisa terrível. Só que aí, esse animal, ele morre quando Deus começa a dominar aquela pessoa. E logo em seguida, então, aquele ser animal desaparece e aparece o ser espiritual. Esse faz a vontade de Deus. Esse age como Deus quer. É esse que suporta e que vence. É esse. Olha o que ele continua dizendo nesse versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Quer dizer, primeiro Adão e fracassou. Depois veio Cristo e venceu. É isso que ele está dizendo. Qual terreno, tais são também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Quer dizer, o homem terreno, a mulher terrena, ele vai agir conforme a terra. Ele pode estar dentro da igreja, mas ele vai agir como se estivesse lá fora. Do mesmo jeito. Um animal. Indomável. Irreconciliável. Indomável. Ninguém manda em mim, eu faço o que quero, acabou. Eu vou para onde eu quero e ninguém manda em mim. Eu não aceito receber a ordem de fulano. Eu não aceito receber... Quem é fulano para me corrigir? É esse. Esse é o animal, precisa acabar. Já ele vai agir conforme a terra, mas o espiritual, o celestial, ele age conforme os celestiais. Ele vai agir sempre da vontade de Deus. Sempre de acordo com o que Deus quer, porque ele é celestial, não pertence mais à terra, está na terra, mas é um ser celestial. Aí ele diz assim, nesse versículo para nós de uma forma grande e poderosa, veja o versículo 49 e 50, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trazemos também a imagem do celestial, que é Cristo. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então quer dizer, Deus nos chama para ser herdeiros do reino, para sermos abençoados. Carne e sangue não pode viver isso. Que isso, pastor? Você tem que ser espírito. Você tem que ser espírito. Os espíritos agem de uma forma e os carnais de outra. Sabe quando o seu sangue queima e você faz aquelas bobeiras? Ah, meu sangue esquentou, não aguentei, pá. Pois é, carnal. Inimizade. Mas Jesus pode dar um jeito nisso. Amém? Libertar você desse animal. E fazer surgir um espiritual. O espiritual vence qualquer obstáculo. Qualquer situação, porque ele é espiritual. Eu quero que você vá com a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Abra aí. Nós estamos vendo o que está acontecendo com boa parte das pessoas. Daqui, ó, Deus está falando. Mas tem solução. Tem jeito. Primeiro escuta. Aí segundo, torna a escutar. Aí terceiro, continua escutando, Alexandre.
vai escutando. Uma hora acontece. Uma hora você se liberta do ser animal. Aí é só vitória. Oh, aleluias. 2 Coríntios 5, versículo 17. Olha aqui para você. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Olha para mim. A maioria está lutando para estar em Cristo. Por que diz que está lutando? Jesus disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas preste atenção. Ele está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura, então quer dizer que aquele animal já acabou? Aquele que agia conforme a terra já acabou? Uma nova criatura. Aí ele diz assim, nesse versículo mesmo, que as coisas velhas já passaram, quer dizer, a vida muda. Para quem muda? Mas a vida não muda para quem não muda. Verifica se dentro de você que ainda há aquela criatura das coisas velhas, aquele jeitão antigo do mundo. Aquela criatura do mundo, aquela antiga, aquela como diz a Heleninha, perversa. Aquela criatura cujos pensamentos não são nada favoráveis, cujos sentimentos são terríveis, cujas palavras e as atitudes não procedem. Quer dizer, trazendo de lá para hoje, você que está na igreja, você que vem à igreja, você que procura vir à igreja, você que está buscando, veja se a velha criatura, ela ainda existe. Se ela existe, é só olhar para o seu coração, é só olhar para os seus costumes, é só olhar para o dia a dia. Se as coisas velhas não passaram, é porque existe uma criatura velha sustentando as coisas velhas. Não vai para frente. Porque não há uma mudança na pessoa. É isso que Deus está procurando fazer em vós. Te mudar de verdade, te transformar de verdade. Eis que as coisas eras passaram. Sabe aqueles pensamentos da vida antiga? Acabou. Sabe aquelas lembranças daquela pessoa antiga? Acabou. Sabe aqueles ressentimentos da pessoa antiga? Acabou. Aquela mágoa da pessoa antiga? Acabou. Sabe aquela irreconciliação da pessoa antiga? Acabou. Acabou. Se há uma nova criatura, acabou. E se há uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. É isso que muita gente diz, nossa, minha vida não muda. Minha vida não muda, é sempre a mesma coisa. Vai até uma altura, daqui a pouco está do mesmo jeito. É isso aqui. Como é que a pessoa quer coisas novas, se a criatura não muda, é velha, é antiga? Não tem como. Precisa mudar a primeira criatura. Aí as coisas velhas vão passar. O sofrimento, a tristeza, as decepções, os sentimentos ruins vão passar. Os acontecimentos que acompanhavam aquela criatura, as coisas erradas, vão passar, vão acabar. Não pode acompanhar uma nova criatura. Não faz parte dela. Pertence à velha criatura, criatura terrena, animal. Foi esta criatura que produziu as coisas ruins. A nova não. A nova anda na presença de Deus. A nova tem o seu coração purificado. A nova, ela age diferente. Ela pensa diferente. Por isso, as coisas para ela também são diferentes. Quando vê, isso não ia, agora vai. Olha, isso não fluía, agora flui. Isso aqui não tinha jeito, aí passa a ter jeito. Por quê? Porque
existe uma nova pessoa nela, e a nova pessoa não tem nada a ver com as coisas da velha pessoa. Acabou. Ela não traz os problemas que a antiga pessoa que ela era criou. Não traz. Eu sempre digo para vocês, é impossível que alguém que seja transformado em Cristo continue em uma vida de fracassos e derrotas. Não. Passa o tempo. Pode passar os anos. Mas tudo vai se fazendo o quê? Novo. Uma nova vida. Um novo caminho. Novos acontecimentos. Novas coisas. Vamos tornar ali aqui, irmãos, para ver. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Pode ver que quando você está buscando, principalmente aqui você começa a buscar, você começa a mudar. Nós trabalhamos na tua mudança. Deus começa a mudar o teu comportamento, mudar o teu coração, começa a mudar você. E essa mudança já começa a trazer resultados pequenos, porque a mudança foi pequena, mas já começa a trazer resultados. Só que quando a mudança é grande, os resultados também são grandes. Quando a mudança é total, muda tudo. Tudo. Tudo se faz o quê? Novo. É obrigado a ter coisas novas. Porque eu, como homem do passado, um homem antigo, um homem errado, um homem cheio de pecados, um homem, uma criatura animal, trazia só coisas ruins. Quando eu fui transformado, eu não aceitei mais viver naquela vida. Primeiro porque o homem daquela vida havia acabado. A fé dizia para mim, acabou. Não aceita mais a doença, não aceita mais a miséria, não aceita mais o sofrimento, não aceita a separação, não aceitei mais nada. Eles lembram? Eu lutava de unhas e dentes, dizendo assim, e dizia, nós vamos sair dessa vida. Essa vida não nos pertence mais. Nós vamos para uma nova vida. E foi o que aconteceu. E continua a acontecer. Coisas novas nunca param de acontecer na minha vida. Estão sempre acontecendo. Estão sempre vindo. Você está entendendo? Porque há uma pessoa para que elas aconteçam. É preciso se livrar da pessoa antiga. É preciso se libertar. Se libertar da velha criatura. Você está entendendo, meu amigo, minha amiga? O que Deus está falando para você? Então, é diferente um do outro. E as coisas são diferentes um do outro. E essa transformação dá-se dentro do seu coração. Então, se o seu coração for transformado, a criatura é. O pensamento é outro. O sentimento é outro. As atitudes são outras. Por isso as coisas são outras. Você está compreendendo? Ah, não vai, eu estou te mostrando por que não vai. E estou te mostrando como é que vai ser que vai ir. A tua maior luta não é fora de você, eu sempre te disse isso. É dentro de você. Você luta contra um ser antigo dentro de você. Um ser amarrado por vícios, por pecado, por miséria, por ódio, por mágoa, por isso. Um ser fracassado. Jesus quer banir isso. Quer tirar esse animal. Criar um novo ser em você. Uma pessoa cujas coisas velhas passam. Não é? Quando as coisas velhas passam, a gente comenta. Né? Mas a gente não vive isso, né? Você lembra como você era? Você lembra como a gente era? Ah, lembro, não sei o quê. Oxe, graças a Deus a gente... Né? Mas quando as coisas velhas não passam, olha o que você fez lá. Ó, você fez isso, ó, você fez aquilo. Ó, você fez aquilo outro. Olha lá, ó você lá, ó.
O que você... Você é culpado. Você também. A nossa vida, a minha vida, não sei o quê. A criatura antiga gosta de apontar as coisas antigas. Ela gosta de apontar e falar, aí, ó. Ela mexe com o passado. Quando ela deveria parar, falar, olha, erramos ali, você errou, eu errei, mas uma acertada aqui para frente. Vamos lutar daqui para frente, vamos fazer a coisa dar certo. Mas não, olha para onde? Para trás. Olha para frente. A criatura nova fala, deixa isso para lá, vamos seguir em frente, vai dar tudo certo. A criatura nova fala, esquece disso aí, minha amiga, meu amigo, esquece. Ah, não, isso só traz problemas, só traz intriga, só traz briga, isso só traz fofoca, isso só traz desavença, isso só cresce o ódio, a mágoa, esquece. A criatura nova fala, deixa para lá, vai dar tudo certo, vamos fazer direitinho agora em Jesus, as coisas vão fluir, esquece o passado. Essa é a criatura nova, a velha vai fuçar lá. Mas você viu o que você me fez lá? Não, porque o quê? O hoje sempre será um resultado do que viveu ontem. Mas o amanhã é o resultado que você vive hoje. Pode haver uma nova vida. Havendo uma nova criatura. Amém? Às vezes eu gosto de falar do meu passado dando testemunho, vocês sabem disso. A porcaria que eu era. Não que... Mas eu gosto de mostrar para as pessoas que Jesus transforma um homem, uma mulher. Quem nós éramos. E o que Jesus fez. Por isso as coisas novas aconteceram em nossa vida. A gente comenta às vezes as coisas, mas a gente toma cuidado para não pegar as coisas lá de trás e fazer conflito agora, combate agora, guerra agora. Amém? As coisas velhas passam, deixa para lá, não importa mais. O que importa é agora, daqui para frente. Amém? Reconciliação, paz, comunhão, lutarmos juntos. Cada um fazia a sua parte direito. Ser transformado, é isso que Deus está querendo. De cada um de nós. Graças a Deus. Você está entendendo? A gente está com um pouquinho de tempo. Vai em Efésios, lá no capítulo 4. Vai lá. A gente está com um pouquinho de tempo, um pouquinho. Se não tiver, a gente força um pouco mais. Efésios 4. Versículo 22. Efésios 4, 22. Às vezes eu falo para o meu cunhado, para o ministro Leandro, como é que ele consegue ler lá? Tudo colorido a Bíblia dele. Marcado. Não, de Gênesis a Apocalipse, mostra que lê, né? De Gênesis a Apocalipse, tudo é escadinho. Para um lado você vê, nossa, como lê. Isso é bom. Achou Efésios 4, 22? Olha aqui. Que quanto ao trato passado, o que é trato? É acordo. Quanto ao trato passado, vos despojeis, quer dizer, se livre do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, quer dizer, pelos pecados, desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Diga glória a Deus. Aí ele diz assim, portanto, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis.
Não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, tira a ira do coração, antes que ela crie poder, crie força aí dentro. Aí ele diz, não deis lugar ao diabo. Aí ele continua, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Deus quer que trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, ruim, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, gritaria, eita nós, hein? Toda gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Amém? Está aqui. Esse é o segredo, esse é o remédio. Chama-se transformação. Amém? Versículo 22, que quanto ao trato passado, sabe, aquele acordo com o mundo, em fazer o que o mundo quer, às vezes as pessoas, por falta de sabedoria, foi lá no terreiro, no espiritismo, e não sei aonde, fez um acordo ali, um trato, com aquelas coisas. E aquilo reivindica a vida da pessoa até hoje, mesmo ela estando na igreja. Às vezes ela fez um pacto, um trato com uma pessoa, ou foi lá num lugar por causa de uma pessoa, com a pessoa pegou e foi lá, levou o nome dela, e aquele demônio naquela pessoa, ela reivindica aquele trato até hoje, aquele acordo. Não, essa pessoa é minha. O diabo é assim. Não, essa pessoa não vai vencer, ela é minha. Não, o seu marido não vai voltar, não, ele é meu, você deu para mim. Não, a sua esposa é minha, você deu para mim, você fez um acordo lá. Não, seus filhos são meus, você fez um acordo lá. Não, você foi lá, fez um acordo. Ele reivindica, Satanás reivindica aquela família, aquela pessoa, os caminhos dela. E isso só é quebrado quando a pessoa se liberta da velha criatura. Aí o diabo vem, olha para ela, é uma nova pessoa. Não tem o que reivindicar mais. Acabou. Quebrou toda a maldição. Você está entendendo? Mas enquanto tiver resíduo da velha, Satanás vai reivindicar os direitos sobre ela. O velho acordo. Nós temos que quebrar isso hoje. Amém? Nós temos que quebrar isso hoje. Você tem que ter um acordo com Ele daqui para frente. Deus, eu vou fazer um acordo com o Senhor. Deus, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Deus, eu vou curvar meu joelho e vou fazer uma aliança com o Senhor, um acordo com o Senhor nessa terra. A minha vida é tua, os meus caminhos são teus, daqui para frente acabou. Você tem que fazer isso. Amém? Deus quer isso. A nova criatura surge. As coisas velhas passam. Volte. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Já vamos concluir aqui. Graças a Deus. Hã? Você viu por que não acontece? Mas acontece quando acontece a transformação. 4:6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, bom ministro. Basta ser ministro? Basta ser ministro? Tem que ser o quê? Bom. Por isso que para mim não tem essa conversa, eu sou ministro, para mim. Eu tenho um chamado, eu sei. Eu já falei para você também que você tem. Para mim tem que estar o quê? Bom. Porque para Deus tem que estar bom.
Enquanto não estiver bom, não vai. Não assume, não faz. Por isso ele está dizendo, propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. Ora, um bom ministro tem que trazer palavras do quê? Da fé. Há o problema, fé nele. Há o problema com o marido, fé no problema. Há o problema com a esposa, fé nela. Há uma doença, uma dor, fé. Há o desemprego, a dívida, fé nesse negócio. Fé. Palavras do quê? De fé. O que resiste à fé? Nada. Amém? Palavras de fé. Estamos criando, procurando criar aqui bons ministros. Homens e mulheres para vencer cada vez mais. Amém? As coisas velhas passarem e as coisas novas chegarem. Guarda isso no seu coração. Guarda aí. Em nome de